Fala pessoal, aqui é o André do canal Kung Fu Trader. Hoje é dia 30 de 11 de 2021, fechamento do mês de novembro. Vamos fazer uma análise do mini índice, hoje no gráfico de 10 minutos. Nos últimos dias eu estou preferindo, ao invés do gráfico de 5, operar com o gráfico de 10. O mercado em certos momentos do dia anda muito consolidado e observando o gráfico de 10 minutos eu tenho tido análises melhores. Então vamos lá, aqui eu vou recapitular uns dias anteriores. Basicamente eu tinha essa linha aqui de fundo, essa linha marcada aqui nos fundos, ó. Então essa marcação com essa marcação resultava nessa marcação, certo? Então as duas primeiras marcações ali resultantes aqui nesse nível de suporte. Então muito interessante o mercado, ó, no dia 26, que ele veio aqui nesse movimento de baixa, ó, ele veio aqui nessa queda, olha onde ele suportou bem aqui na região onde a gente havia marcado. E essa linha ela ficou aí, ó, desde o dia 23. Desde o dia 23 aqui ela já estava marcada e ela foi servir lá pelo dia 26, né? Justamente o dia 26, aquele dia que o mercado abriu com gap de muitos pontos aqui, não lembro, deixa eu ver, ó, 3.300 pontos. Então justamente nesse dia o mercado encontrou suporte aqui na linha. Excelente. E aí ele deixou esse gap aberto, né? Esse gap ainda permanece aberto. E no dia 29 ele abriu com esse gap, não conseguiu fechar o gap no dia 29 e hoje no dia 30 fechou o gap. Então aqui muito bom. Ou seja, ainda tem essa região aqui para o mercado trabalhar, né? Essa região aqui, ó. E aí não sei, será que essa semana ele engata para cima e vem? Pode ser que sim. Pode ser, né, uma hipótese que nessa semana ele faça aqui, ó. Ainda, né? Ó, vá lá, busque aqui, brigue na região, né, e depois rompa para cima e venha fechar esse gap aqui, certo? Pode acontecer, né, uma hipótese, mas a cada dia a gente vê o mercado indo para baixo, né? Não é exatamente isso que está acontecendo, por mais que ele esteja segurando aqui nesses fundos, a cada dia que passa o mercado vem para baixo, ó. Se você observar, a gente pode marcar isso daqui, ó, olha só, topo, fundo, topo, fundo, topo e fundo, né? Veja esse movimento do mercado, né? Um movimento descendente, né? Então o mercado ainda é de baixa nesse momento aqui nos gráficos menores, né? No gráfico de 10 minutos eu vejo ele retomando a alta só a partir deste rompimento aqui. Então a partir deste rompimento, né, vamos aqui marcar a linha mais acertada aqui. Então a partir do rompimento aqui do 104.500, né, acho que a gente pode até jogar um pouquinho para cima. A partir desse rompimento aqui, se o mercado romper lá, né, e depois vier para baixo, testar aqui novamente, deixar um fundo mais alto, aí sim, no gráfico de 10 minutos ele projeta para cima, certo? E aí aqui para cima ele vai encontrar muita resistência, não tenha dúvida que a todo momento aqui para cima vai existir resistências para ele subir, ainda mais se tratando ano que vem, ano de eleição, inflação no Brasil, noticiário político, né, e por aí vai. Então a todo momento aqui para cima ele vai encontrar rejeições. E olhando aqui também, ó, em um cenário mais amplo, né, a gente vê uma grande consolidação, né? Se você pegar aí muitos dias para trás, ele está nessa consolidação aqui, assim, né? Hoje ele tentou romper para baixo, mas já voltou. Então não se sabe, né, se ele vai simplesmente no movimento mais amplo, né, vir aqui, ó, testar e aí fazer o movimento, né, para baixo e aí perder o suporte dos 100 mil pontos, que é basicamente aí um nível psicológico, né? Fica todo mundo abaixo dos 100 mil pontos, acima dos 100 mil pontos e por aí vai, mas enfim. Então, hoje ele quase perdeu 100 mil pontos, né?
que é mais ou menos aqui nessa região, quase perdeu. Então pode ser que ou ele busque aqui para baixo e continue esse movimento para baixo, ou ele retome para cima e fique consolidado aqui nessas regiões do 110 por aí. Enfim, isso é uma análise macro, né? Vamos para as análises mais... Deixa eu apagar tudo. Opções de estudo, excluir tudo. Apaguei tudo aqui. Deixa eu só remarcar esse ponto aqui, ó. Que é aquele ponto, né? Pegar aqui o magneto. Eu vou até jogar para o gráfico de 30 minutos, só para marcar movimentos maiores. Expande o gráfico que fica melhor. Então vamos marcar isso junto com esse para deixar aqui esse nível. E beleza. Vamos voltar para o 10. Vamos analisar agora o dia 30 mesmo. O dia 30 eu operei até este momento, ó, até mais ou menos aqui. Então aqui, ó, até aqui eu já havia encerrado meu dia. Fiz a meta até esse momento, até 11h50. Mas até esse momento eu fiquei esperando essa venda. Eu, por várias vezes, quando ele vinha aqui para baixo da abertura, que foi neste ponto, ó, abertura do dia, deixei ela marcadinha aqui de branco. Então aqui, ó, abertura do dia. Veja que ele sobe, volta na abertura, sobe de novo. Então eu tinha esse ponto para mim que se ele rompesse para baixo, ele iria derreter. E eu fiquei esperando ele romper, né? Mas aí eu fui trabalhando e fiz a meta antes dele romper. 11h30, 11h40 eu já estava com a meta batida. Então acabou que eu fui fazer outras coisas e o mercado, na hora que eu desliguei o computador, ele rompeu aqui para baixo. Infelizmente eu não consegui pegar todo esse movimento de baixa aqui, né? Esse lindo movimento de baixa aqui, que deu mais de 2.000 pontos aí. Infelizmente, porque eu fiquei esperando esse movimento acontecer. Eu tinha ordens aqui, ó, posicionadas de venda nessa região. Nesse momento, ó, quando ele fez esse candle aqui, ó, eu tinha ordens de venda nessa região, aguardando justamente esse movimento acontecer, ó. Justamente esse movimento acontecer. Eu já estava esperando que esse movimento fosse acontecer, só que a gente não sabe a hora exata, né? Não tem como adivinhar. Eu tinha as ordens de venda posicionadas aqui, esperando acontecer o movimento. E aí aconteceu quando eu já tinha terminado de operar no dia, enfim. E aí o que eu fiz? Quando ele me deu esse candle aqui, ó, ele veio para tentar romper e voltou com força para cima. Esse candle aqui para mim abriu a operação compradora, né? Então aqui, ó, eu comprei mais ou menos por aqui e fiz essa operação até aqui, o fechamento do dia. Então uma operação de mais ou menos aí, deixa eu ver, mais ou menos 500 pontos aí. Então já com essa operação e mais alguns scalps que eu fiz aqui no início do dia, eu já tinha batido a meta. Enfim. E aí o dia hoje, assim, por mais que pela manhã ele tenha ficado consolidado, o dia de hoje foi até um dia simples, né? Não foi tão complexo assim. Quando ele deixa sombras aqui, ó, nessa região de abertura, sombras e tudo mais, a gente consegue marcar as regiões como suporte e resistência, né? Então você poderia marcar aqui para frente essa região de suporte, a região de resistência e simplesmente trabalhar nas regiões. Outra coisa que você poderia ter feito aqui, quando ele rompeu para baixo, ele deixou claramente aí os alvos, ó. Então, a gente já explicou no canal sobre frequência. Se você pegar aqui, ó, esse tamanho de perna aqui, ó, e projetar para baixo, então tínhamos aqui, deixa eu ajeitar bonitinho aqui, esse tamanho de perna, ó, projetando ele para baixo, ó. Aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, copiei para baixo, ó. Então mais ou menos aí, ó. Então aonde era o alvo primeiramente? Aqui você já tinha um alvo. Você pode desenhar direitinho aí depois que você vai ver. Aqui já era um alvo e depois para baixo, ó, projeta de novo, mais um alvo aí para baixo, mais um alvo para baixo.
Se ele não chegar lá no alvo, você pode marcar também uma opção que você pode ter, é aqui, ó, 50% desse canal que você marcou. Então, na região de 50% desse canal foi onde ele trabalhou aqui final de dia, ó, veio, fez o movimento aqui, fundo duplo e depois voltou tudo. Enfim, projeções aí para vocês. E aqui na parte da tarde, né, ele fez esse lindo movimento simétrico aqui, bem simétrico mesmo, bem legal aqui, ó, essa movimentação aqui, né, ó, bem interessante aqui, um fundo duplo, depois rompendo, muito interessante, mercado bem técnico aqui. E aí, outra coisa, né, se você quisesse projetar com FIBO, simplesmente pegava lá o FIBO e projetava para baixo, ó. Primeiro alvo seria aqui, ele passou direto. Segundo alvo, projetando aqui para baixo, ó, bem onde ele parou aqui, ó. Terceiro alvo, projetando para baixo, ó. Olha lá, o alvo final de FIBO deu exatamente ali. Aonde que eu estou projetando? Eu estou projetando essa região aqui, ó, essa com essa daqui. Ele está me dando aqui essas linhas de projeção para baixo, certo? Então, a última projeção de FIBO foi aonde o mercado parou, bem aqui embaixo. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente olhar. Aqui também, ó, quando ele faz essa pernadinha de baixa, a gente pode ver outras retrações, né, de FIBO aqui, ó, mais aqui no início do dia, né? Antes desse movimento de queda, se você estivesse se perguntando aí, como que eu faço para poder pegar esse movimento de queda todo? Simplesmente aqui retrações de FIBO, esse topo com esse fundo, né? Então aqui, ó, essa região, ó, esse topinho, este fundo, entregando essas retrações aí, ó. Exatamente onde o mercado vem, retorna, deixa sombras, deixa candles de dúvida. Você poderia arriscar uma operação de venda aí, né? Simplesmente arriscar uma operação vendedora aí na região e segurar o trade, né? Stop aqui para cima, né? Coloca o stop aqui para cima, aí o stop cada um faz a gestão da sua maneira, 200 pontos, 500 pontos, stop cada um tem o seu, depende muito do seu manejo de risco e da quantidade de contratos que você opera. Então houve essas vendas aqui, tá? Não foi um movimento onde o mercado no susto expandiu para algum lado e foi correndo sem ninguém ter conseguido pegar. Foi um movimento que você poderia ter pego se você estivesse ali operando as retrações de FIBO. Era um movimento que teria como ser enxergado, tá? Eu analiso isso também. Tem movimentos que o mercado simplesmente, algum grande operador entra vendendo aí milhões e milhões de reais e o mercado desaba. Então, e aí muito rápido, questões de segundos, 1 minuto que seja, e você não consegue pegar. E aí simplesmente você deixa quieto. Mas essa venda foi uma venda possível de ser pega. Houve um movimento aqui para baixo. O mercado voltou nas retrações de FIBO e depois desabou. Aí era questão de segurar o trade, né? Esperar para ver se ele iria romper a abertura do mercado. Ele rompendo a abertura, era questão de segurar e vir gerenciando, vir descendo o stop acima das barras, né? Às vezes, quem já entende como gerenciar uma operação longa aí, pode ter conseguido segurar mais ou menos até aqui embaixo, assim, até aqui assim, ó. Enfim, é isso. O mercado hoje foi um mercado até bom. Encerramento do mês, tá? Lá no meu Insta eu vou estar postando o meu fechamento de mês. Espero que você tenha fechado o mês positivo, isso é muito importante. E uma dica, final de mês, segura um pouco os trades, não se arrisca muito, aperta seu stop, protege mais as operações, diminui a mão. Não é o último dia do mês que vai te dizer se o mês foi bom ou não. O resultado do mês a gente constrói ao longo de todo o mês, dia após dia. Então, não faça nenhuma besteira nos últimos 2 dias do mês, tá? Geralmente dia 30, 31, 29, 30. As pessoas às vezes ficam ansiosas ali querendo fechar o mês. Esse mês eu vou fechar com tanto e tudo mais. E vai começar o próximo mês assim, assado. E começa essas coisas, a ansiedade toma conta. O cara quer aumentar a mão, começa a fazer reversão de posição e vira aquela bagunça.
Então, final do mês, diminui a mão, se possível, nem opera, vai fazer outra coisa ou fica no simulador. Se você já operou bem do dia 1º ao dia 28, se você está positivo, no final do mês, ó, segura a onda. Esse é o recado e é isso, galera. Essa é a análise de hoje. Valeu!